Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui da preocupação excessiva, tá? Hoje em dia o que nós mais temos é preocupação excessiva. Então, quando essa preocupação ela se torna exagerada, ela se transforma no quê? Um grande problema, né? Pelo fato de quê? Pelo fato de que nós não conseguimos controlar. Então, por isso ela começa a afetar o nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes isso acontece quando nós estamos sempre preocupados com alguma coisa, né? Podendo ser assim, ser referente a um problema no trabalho, né? Com a família. Então a diferença ela está aqui na forma de como a pessoa lida com essa preocupação. Isso, tá? Por quê? Porque o mundo de hoje ele é cheio de cobranças, cara. A gente está sempre nos sentindo assim pressionados, né? Para ser um melhor estudante, para ser um melhor funcionário, para ser o melhor parceiro, para ser o melhor pai ou mãe, né? Para ser o melhor amigo. Então, diante disso, é normal que diversas pessoas elas fiquem constantemente preocupadas com o futuro e principalmente na forma que suas atitudes presentes refletirão. Tá entendendo? Então, o que é a preocupação excessiva? Ela está sempre presente em nossa vida, tá? Por quê? Porque é completamente natural que nós nos preocuparmos com alguma coisa. Isso é normal. Se você falar que não tem preocupação, tem alguma coisa errada com você, tá? Tem alguma preocupação você tem que ter, tá? Mas quando ela fica excessiva, quando você não consegue dormir, por exemplo, por causa da preocupação, tá entendendo? Prejudica a sua alimentação, sabe? Sabe quando a preocupação está prejudicando o seu relacionamento? Quando essa preocupação te causa palpitações no coração, sabe? Uma constante sensação de ansiedade. Então, nesse caso, ela se torna excessiva, tá? Por isso, a preocupação excessiva, ela está diretamente ligada ao que? Ao estresse, né? Que aumenta os níveis de hormônios como o cortisol, tá? O cortisol, a adrenalina e a neuroadrenalina, tá? Que potencializa os casos de hipertensão, tá? E as arritmias cardíacas também. Então, meu querido, antes de eu trazer para você como você vai lidar com essas tais inquietações, tá? Avalie por que você está se preocupando tanto, né? É algo que você, por exemplo, vou fazer algumas perguntas aqui. A sua preocupação, tá? É algo que você consegue controlar, né? É uma pergunta que eu estou te fazendo, tá? Existe algum tipo de aprendizado que está sendo revisitado aí? Né? Vai causar alguma mudança objetiva na sua vida? Se a resposta a essas perguntas, esses questionamentos que eu acabei de fazer for sim, maravilha, tá? Maravilha por quê? Porque significa que a sua preocupação ela tem uma finalidade, tá entendendo? Que é um pensamento funcional. Entretanto, se a sua resposta foi não, toda essa aflição, sabe, que está sentindo aí no teu coração, é somente para alimentar pensamentos errados, que estão longe de soluções, ou seja, é um desperdício de tempo, é um desperdício de energia e de saúde, tá entendendo? Então, até certo ponto, a preocupação é algo bom, tá? Por quê? Porque ela vai fazer com que você melhore a execução das suas atividades, para concluir o que? Com precisão seus planos. Isso por quê? Quando a gente está preocupado com alguma coisa, isso significa que nós nos importamos com ela. E por isso nós queremos o quê? Fazer um bom trabalho, né? Ou então estar presente para poder ajudar sempre alguém. Já a preocupação excessiva, cara, é algo paralisante. Né? Por quê? Porque a nossa mente está em constante procura por motivos para nos preocuparmos. E por isso a gente não consegue agir de forma eficaz em nossas atividades diárias. Tá entendendo? A pessoa que se preocupa de forma excessiva, ela não aproveita o seu presente. Pelo fato de quê? Pelo fato da sua mente estar sempre querendo desvendar futuro, então não sai do passado, né? Não sai do passado e pensa no futuro. Ela fica nervosa, não consegue achar uma saída para suas preocupações, né? São incapazes do que de se desfazer do nocivo. Então, dessa forma, o excesso de preocupação de forma recorrente, ele pode causar um surgimento de transtornos psicológicos, como a ansiedade ou até mesmo de fobias, sabe? Fobia social, né? Vamos dizer assim. E o que essa preocupação excessiva ela pode causar em você? Tá? A pessoa que sofre de preocupação excessiva, ela pode se tornar improdutiva, né, em casa, no trabalho, sentimento de organizar as coisas mais simples. Por exemplo, entrar no elevador, ficar em ambiente fechado, fazer um relatório, participar de uma reunião, tantas outras coisas. Então,
A pessoa que está em instante de preocupação, ela não consegue progredir, tá entendendo? Ela não consegue progredir em sua vida. Por quê? Porque, por exemplo, ela não aceita uma promoção no trabalho por medo de não conseguir dar conta daquilo lá, tá entendendo? Ela não realiza as atividades prazerosas, por exemplo, de ir no cinema, né? Como é bom ir no cinema, ir no teatro e assim por diante. Então, por isso, sempre que a preocupação causar prejuízos sociais, familiares e profissionais, tá? É o momento de procurar ajuda aí por meio da psicoterapia, tá bom? Mas através desse tratamento você vai conseguir o quê? Você vai conseguir superar essas preocupações aí, tá certo? Por exemplo, trabalho. Hoje em dia todo mundo trabalha, né? Sua preocupação excessiva decorrente de problemas familiares ou bem como outros problemas, ela é categorizada de forma diferente da provocada pelo seu trabalho. Tá entendendo? Afinal de contas é o seguinte, sofrer por causa do seu filho doente é bem diferente do que você sofrer por causa de um chefe abusivo no seu trabalho. Faz a comparação para você ver. É diferente, tá entendendo? Por isso sempre procure entender o porquê o seu trabalho está tirando o teu sono, tá? E dessa forma você vai conseguir analisar aí, tá? O que está acontecendo e propor uma mudança, caso você veja que é necessário aí, tá? Às vezes você está aí, por exemplo, algumas possibilidades de preocupação excessiva aí no trabalho. Às vezes você está com muito trabalho acumulado, não é verdade? Você está trabalhando em um ambiente desestimulante. Às vezes você está com o pagamento atrasado, cara, né? Não cai o pagamento, seu patrão não te pagou, de repente você está ganhando pouco, não é verdade? Você tem algumas horas para receber e não recebe, então, felizmente, cara, se você começar a colocar uma lista, é uma lista muito longa, e por isso é necessário o quê? Você entender o que está te preocupando para conseguir superar essa preocupação, tá entendendo? Então isso é muito importante, você lidar com a preocupação excessiva no seu trabalho, né? Então assim, você tem que entender qual que é o gatilho emocional dessa preocupação, tá vendo? Você tem que procurar cortar, se possível, como manejá-la de uma maneira mais equilibrada, assim, né? Não aceita qualquer demanda imposta por você não, cara. Se você estiver sobrecarregado, fale abertamente com o seu chefe, com o seu patrão lá no seu trabalho, tá? Você tem que dividir as tarefas em etapas, tá vendo? Você tem que focar no quê? No aqui e agora, não no resultado final. Por isso que está cheio de gente se preocupando, está tão preocupado com o resultado final, tá entendendo? Que aí as coisas não saem do jeito que tem que ser, tá? Não busque perfeição, presta bem atenção, não busque perfeição, perfeição não existe, tá? Você tem que buscar o quê? Suporte psicológico, tá? Então saiba quais são os seus limites, tá? E os pontos fortes, e trabalhe com base nisso, tá entendendo? Você tem que trabalhar com base nisso aí. Então para você ver, tem uma lista de coisas que eu vou falar para você aqui, tá entendendo? Que é importante você avaliar. Por exemplo, falta de foco, falta de concentração, né? Irritabilidade no trabalho, síndrome de burnout, a sensação de perda de controle, né? Crise de ansiedade, estresse, dificuldade para separar o trabalho da vida pessoal, conflitos interpessoais. Por quê? Porque você está sempre no limite, baixa produtividade, cara, desmotivação na atividade laboral, medo de errar, né? Medo de ser julgado, retraindo-se cada vez mais. Então, isso são alguns sintomas, tá? São alguns sintomas de preocupação excessiva. Portanto, cada pessoa, tá? Ela pode o quê? Viver essas questões de forma diferente, tá? Então, assim, você tem que praticar algumas técnicas aí para observar algumas mudanças em seu bem-estar, clareza mental também. Então, assim, você precisa o quê? Esquecer os outros problemas. Você tem que ser um pouco egoísta de vez em quando. Esquece os outros por alguns instantes, tá? Você tem que exercitar sua confiança, você tem que tirar o peso de autocobrança na sua vida, sabe? Você tem que verbalizar suas preocupações, cara. Fazer técnica de respiração, sabe? Você tem que respirar, cara. De vez em quando, respira, prende sua barriga, sabe? São dicas simples que vai fazer com que você se preocupe tanto com questões que não precisa dessa preocupação ali, tá entendendo? Então, a preocupação excessiva ela pode ser considerada, tá, um mundo contemporâneo hoje em dia. Isso se dá pelo fato de que nossas vidas estão sempre muito atarefadas, né? Nós não temos mais tempo suficiente para reflexão, cara. Descontração, isso que afeta a nossa saúde mental, tá entendendo? Isso a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela incluiu a síndrome de burnout, estresse crônico, né, na classificação internacional de doenças de grande número de casos aí. Eu conheço várias pessoas